O Ramondino só ganhou o Mr. Olympia porque ele representa a simbologia do herói. Já o Mike Summerfield ficou com a fama de vilão. E o Mr. Olympia não quer dar o título para um cara que trapaceou no Mr. Olympia. Embora isso seja responsabilidade do Mr. Olympia, porque é o Mr. Olympia que faz a pesagem e a altura dos atletas. Mas enfim, você gostou da ideia do vídeo? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ajude um canal que tá começando, rapaziada. Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Hora do show, porra! Se a gente analisar o shape do Mike Summerfield e do Ramondino, a gente pode anotar alguns padrões, cara. Primeiro, o Mike Summerfield veio muito mais condicionado do que o Ramondino. O condicionamento do Mike Summerfield estava muito superior. Eu falo isso com base nos quadríceps do Mike Summerfield, estavam muito mais marcados, muito mais fatiados. Os quadríceps, cara, do Mike Summerfield tá tão absurdo, cara, que parecia que tinha buraco no quadríceps do cara, mano. Eu fiquei em choque quando eu vi isso. Outra coisa que corrobora que o condicionamento físico do Mike Summerfield estava superior era o seu posterior de coxa. O posterior de coxa do Mike Summerfield estava marcando muito mais do que o do Ramondino. O glúteo do Mike Summerfield, cara, tinha uma fibra lá muito específica, muito detalhada, que o Ramondino não tinha no glúteo dele. Dava pra colocar um dedo no glúteo do Mike Summerfield nessa fibra. Já o do Ramondino, a fibra é bem pequenininha, parece um fiozinho de cabelo. Ou seja, o Ramondino tava um condicionamento inferior ao Mike Summerfield. Mas isso não é demérito do Ramondino. Já era de se esperar que o Mike Summerfield ia vir com condicionamento dos deuses, porque o cara teve um corte de peso absurdo na última semana. Então, faz muito sentido o Mike Summerfield estar com condicionamento superior ao Ramondino. Inclusive, muitas pessoas que estavam lá no palco do Mr. Olympia comprovam isso que eu tô falando. Falaram que, de fato, o Mike Summerfield estava com condicionamento absurdo e surpreendente. Mas, já não bastasse esse condicionamento pornográfico do Mike Summerfield, ele também estava mais volumoso do que o Ramondino. Você discorda? Tudo bem, mas vamos analisar aqui, rapaziada. Primeiro, a pose double biceps de frente. O Mike Summerfield tá sim com mais volume do que o Ramondino. Eu vou explicar isso agora. Um erro que é muito comum, que eu vejo que o pessoal comete muito, até quem é profissional no fisiculturismo, digamos assim, em analisar shapes, é confundir o cara que tem mais altura e achar porque o cara tem mais altura, logo ele também tem mais músculo, sendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é uma coisa. Não é porque você é mais alto que logo você tem mais músculos que o outro cara. Não. É coisas diferentes, cara. A altura é uma coisa e ter mais músculo é outra. Isso parece óbvio, parece idiota falando isso, mas o pessoal confunde bastante e é importante frisar isso. Posto isso, observado isso, a gente vê essa mesma característica entre Mike Summerfield e Ramondino, cara. Por exemplo, na pose de double biceps de frente, o Ramondino, ele é maior em quesito de altura, mas o Mike Summerfield, ele é muito mais volumoso e muito mais... Cara, o Mike Summerfield tem as dorsais dele extremamente largas e arredondadas, simplesmente muito superiores ao do Ramondino em comparação à largura, em comparação a tamanho. Se a gente olhar para os quadríceps, então, nossa senhora, velho, o quadríceps do Mike Summerfield, velho, engoliu os quadríceps do Ramondino. Tava muito mais fatiado, muito mais volumoso, muito mais denso. Cara, tipo assim, velho, eu não sei o que o Mike Summerfield fez para esses quadríceps dele ficarem muito, 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 muito lindos. Sério mesmo, gostei muito desses quadríceps. Outra coisa de se destacar é uma desvantagem estrutural que o Ramondino tem na sua pose de double biceps de frente. Por exemplo, se a gente observar bem, rapaziada, quando o Ramondino faz a double biceps de frente, ele tem o seu tronco alongado. E esse alongamento de tronco do Ramondino dá uma desvantagem ferrada no Ramondino. O Ramondino, obviamente, ele não é perfeito, né, cara? Todo atleta tem defeitos. Se o Ramondino fosse perfeito, ele não estaria aqui na Terra, ele estaria no céu. Então, sim, o Ramondino tem defeitos, tá bom? Tá bom, fanboy do Ramondino? Não precisa me xingar, não, nos comentários. Então, o Ramondino tem um tronco alongado. Então, esse alongamento de tronco faz o Ramondino perder muito do seu preenchimento. E já o Mike Summerfield, cara, ele tem o tronco encurtado, uma coisa muito vantajosa, porque o Mike Summerfield, ele aparenta tá muito mais preenchido. Parece que o Mike Summerfield tem músculo em todos os lugares. Analisa bem essa imagem aqui. Tá vendo o Ramondino aqui, ó? Bem aqui, ó, na dorsal dele, ó. A dorsal do Ramondino, ela vem até aqui, rapaziada, ó. Até aqui, ó. Aí aqui tudo, ó, é meio que o tronco dele, ó. O tronco barra cintura, ó. Olha só a distância até chegar aqui, ó, no umbigo do Ramondino. Olha só que distância grande, ó. Sem músculo nenhum aqui na lateral, ó. Sei lá, velho. Isso aqui é uma distância muito grande. Muito, 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 muito grande, ó. Descendo, ó. Tudo aqui não tem músculo nenhum, ó. Por quê? Porque o tronco do Ramondino é alongado. Mas isso aí é a característica do atleta. Tudo bem. Comparando com o Mike Summerfield, olha isso aqui, rapaziada. Que pornografia é essa? Olha isso aqui. A dorsal do Mike Summerfield acaba bem aqui. Dá 2 passos pra frente, já acabou, mano.
Já começou o quadríceps do cara. O Mike Summerfield tem essa vantagem aqui absurda estrutural em cima do Ramondino. Então, sim, o Mike Summerfield tem mais volume, tem uma estrutura superior ao Ramondino. E nessa pose aqui, o Mike Summerfield se consagra superior. Mas, para não falar que eu sou hate do Ramondino, que eu odeio o Ramondino, algo que não é verdade, uma coisa que eu observo aqui, o Ramondino ele tá com os braços superiores ao do Mike Summerfield. O braço do Ramondino tá bem melhor mesmo, é um ponto bem positivo, um ponto bem bacana do nosso querido Ramondino. Beleza, agora a gente vai analisar o side chest, peitoral de lado. Essa pose aqui, rapaziada, a gente pode ver que o Mike Summerfield, ele tá muito superior na parte de cima. Por que, sem ser maromba, o Mike Summerfield tá superior? Você é fanboy do Mike Summerfield? Você é baba gringo? Não, rapaziada, não é isso aqui, é só análise. Calme-se, calme-se. Joguem as pedras no chão, não joguem em mim. O Mike Summerfield, ele é muito mais largo de ombro a ombro em comparação ao Ramondino, algo que na teoria não poderia se acontecer, porque o Ramondino é um cara mais alto e o cara mais alto, em teoria, tem que ser mais musculoso para ficar proporcional, já que ele é mais alto. Então, na teoria, ele também deveria ser mais musculoso e tal. Uma coisa que na prática não é verdade. O Mike Summerfield consegue ser mais largo que o Ramondino. Pelo menos proporcionalmente. E já nos braços aqui, o Mike Summerfield tem um braço inferior ao Ramondino, pelo menos no double biceps de frente, mas aqui, rapaziada, a gente pode observar que o Mike Summerfield ficou com um braço muito bom, o braço do Mike ficou muito mais arredondado, tá até marcando aqui, ó, essa bolinha aqui, velho. Já o do Ramondino aqui, ó, não tá tão bacana assim em comparação ao do Mike Summerfield. Outra coisa que o Mike tá se fazendo muito bem é posando, cara. Olha só como o Mike posa bem essa pose aqui. Ele tá tipo assim, ó, deixando a sua dorsal, ó, muito mais assim, ó, abrindo ela pra dar a impressão que ele é mais largo. O Ramon tá fazendo isso também, ó. Tá vendo aqui, ó? Só que o Mike tá fazendo muito mais e dá a impressão que o Mike é mais largo do que o Ramondino, simplesmente por esse ajuste de pose, entende? Mas agora que o jogo vira, porque na parte das pernas o Ramondino dá um baile no Mike Summerfield. As pernas do Ramondino, cara, são muito melhores e muito superiores, pelo menos no side chest. Cara, na lateralidade, o Mike Summerfield tem um glúteo assim, ó, muito bichado. O glúteo do Mike Summerfield é muito pequenininho, é muito murchinho, é um glúteo assim muito depressivo, muito deprimente. Já o Ramondino, velho, tem uma bundona enorme, mano, uma bunda assim muito enorme, muito gigante. Então, o Ramondino acaba que fica mais proporcional nessa pose. Eu diria que o Mike Summerfield tá melhor do tronco pra cima, mas o Ramondino, ele tá tipo assim, ó, clean. Tá tanto bom a parte de cima com a parte de baixo. Já o Mike, esse glúteo aí murcho aí, bichado, deu uma desvantagem ferrada pra ele. Então, nessa pose aqui, side chest, eu acho que o Ramondino ganhou do Mike Summerfield aqui de lavada. E na primeira pose, eu acho que o Ramondino ganhou do Mike Summerfield de lavada. Então, por enquanto, tá 1 a 1, rapaziada. Agora, a famigerada pose double biceps de costas. Na minha opinião, o Mike Summerfield, ele tá superior, pelo menos na parte de cima, porque o Mike Summerfield, ele é mais largo, ele tem a dorsal mais larga, ele consegue expandir melhor a dorsal dele. E, cara, uma coisa aqui que o Ramondino foi muito exposto, cara, é esses ombros aqui do Mike Summerfield são muito bolachudos, são muito emblocados. Esses ombros aqui do Mike Summerfield são muito big, muito grande mesmo. Já o do Ramondino são ombros assim mais michurucos, ombros menorinhos, pequenininhos e tal. Então, o Mike Summerfield na pose de costas aqui, ele sai numa vantagem muito absurda para cima do Ramondino. Sem falar da estrutura do Mike Summerfield, que tem um tronco encurtado, que favorece no bodybuilding, e o Ramondino, de novo aquela característica que eu falei, do tronco alongado. O tronco alongado acaba meio que atrapalhando o Ramondino. Sinceramente, eu não consigo entender quem fala que o Ramondino ganhou essa pose, pelo menos nas costas, porque as costas do Mike Summerfield estão muito superiores à do Ramondino. Eu quero, sinceramente, me explica aí nos comentários o porquê, na opinião de quem acha que o Ramondino venceu o Mike Summerfield nas costas, qual a argumentação por trás. Porque, cara, eu não consigo ver. O Mike Summerfield é muito superior nas costas em comparação ao Ramondino. Mas temos gente que discorda de mim e eu fiquei curioso, de verdade, para tentar entender isso aí, rapaziada. Aqui no braço o Ramon tá superior, também acho que no braço o Ramondino é melhor, é superior ao Mike Summerfield. E agora nas partes de baixo, nas pernas. Vamos lá. Cara, a gente pode observar que o Mike Summerfield tá com as pernas muito mais fatiadas. O posterior de coxa do Mike Summerfield, cara, tá com um fatiamento muito melhor. Olha só isso aqui, velho. Olha só. Em comparação do Ramondino, quase não fatia, quase não corta. Do Mike Summerfield, mano, tá cortando pra cacete, velho. Olha só, mano, até o outro lado da perna esquerda tá cortando também. Já o do Ramondino aqui, ó,
tá mais tímido, tá mais vergonhoso e tal. Já o do Mike não, mano, tá impressionante, absurdo. Olha só, a fibra no glúteo que eu tava falando, ó. Dá pra você colocar um dedinho minúsculo no glúteo do Mike Summerfield. Já o do Ramondino não tem essa fibra assim, ó, tá ligado? Ó, tem aqui, ó, uma fibrazinha, outra fibrazinha que parece que cabe um cabelo. O do Mike cabe um dedinho, mano. Que porra é essa, mano? Tá muito condicionado o Mike, rapaziada. Então, na minha opinião, eu achei o Mike Summerfield superior nessa pose aqui. Mas não foi de lavada. O Ramondino conseguiu ficar um pouco próximo do Mike. Então, na minha opinião, quem ganhou essa pose foi o Mike Summerfield. Agora, nessa pose aqui, rapaziada. Puta merda. O Mike Summerfield passou o carro, passou a carroça, passou o trator. Cara, o que eu vou falar do Mike Summerfield? Os quadríceps aqui, ó. Eu não vou nem argumentar, eu não vou nem explicar o porquê estão melhores os superiores, porque isso aí até uma criança de 3 anos de idade consegue enxergar isso, então eu não vou nem argumentar. Agora vamos analisar aqui o abdômen. Mano, o Ramondino é um dos atletas que tem um dos melhores abdominais do mundo. Mas aqui, rapaziada, o que o Mike fez, cara? O abdômen do Mike conseguiu ficar melhor do que o do Ramondino, velho. Que bizarrice é essa, velho? Que bizarrice é essa? Parece que o Mike Summerfield colocou até filtro no abdômen dele. Parece que o abdômen do Mike Summerfield tem até maquiagem, cara. Olha só, mano. Olha só. Quem entende de desenho aí vai saber o que eu tô falando. Parece que tem sombra no abdômen do Mike Summerfield. Parece que os caras pegou o desenho assim, ó. Ah, não. Coloca um pouquinho de sombra assim, ó. Pra poder ficar mais musculoso e tudo mais. Olha só esse serrátil aqui anterior, rapaziada. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Nossa senhora, mano. Não tem como, não tem como. O nome da pose, adivinha? Abdominais e coxa. E quem tem as melhores coxas? E o melhor abdominal? Pois é, nessa pose aqui o Mike Summerfield, então é bem óbvio que ele ganhou. Mas, um adendo aqui, rapaziada, uma coisa bem interessante é que o Ramondino, ele conseguiu ficar mais largo que o Mike Summerfield, não mais largo literalmente, é porque o Ramondino tem a cintura muito mais fina, então ele aparentou ser mais largo que o Mike Summerfield, olha só. Mas é só isso mesmo de vantagem que o Ramondino tem nessa pose aqui. Então, nessa pose aqui, rapaziada, o Mike Summerfield ganhou e passou o trator pra cima do Ramondino. Agora a última pose, a pose clássica favorita, uma das poses mais polêmicas e mais controversas do Mr. Olympia, rapaziada. O que eu vou falar dessa pose aqui? Essa pose aqui, mano, o que eu posso fazer? É criticar, velho, porque, cara, qual é o sentido de desempatar um campeonato, dois caras fazendo uma pose diferente do outro? Qual é a lógica, qual é o nexo, qual é o sentido? O esporte já é subjetivo, aí os caras me botam uma pose totalmente uma contrária da outra, porque a arbitragem permite. Simplesmente, isso aqui não é um esporte não, é um concurso mesmo. Posto isso, vamos analisar que é a pose, né? É o que tem, então vamos lá. Infelizmente, rapaziada, o Ramondino aqui nessa pose, na minha opinião, não conseguiu se provar superior ao Mike Summerfield. Porque, de novo, aquela tecla lá, eu bato de novo nela. O Ramondino tem um tronco levemente alongado, rapaziada. E essa pose aqui, ela meio que favorece o defeito do Ramondino. Afinal, o Ramondino não é perfeito, tá? Tá bom, fanboy? Ninguém é perfeito, tá? Ninguém é perfeito. Eu também não sou perfeito, tá? Isso é óbvio, mas tem que falar isso aqui porque o pessoal não entende, rapaziada. O pessoal não entende. Essa pose aqui o pessoal é muito safado e muito falso. Porque todo mundo, até os brasileiros, criticava essa pose aqui no Ramon, falava que essa pose era uma merda, era uma bosta e blá blá blá. Aí agora, o Ramondino, ele, de fato, melhorou a execução da pose. A pose ficou menos ruim, ficou menos pior, melhorou a pose, mas agora, rapaziada, o brasileiro aqui, safado, os analistas aí do sofá, os caras estão falando que essa pose no Ramondino ficou incrível, ficou impressionante. Meu Deus, pô, mano, pelo amor de Deus, aí, a pose melhorou, melhorou, mas ainda continua uma pose assim, é, meio ruim e tal. Então, o Mike Summerfield acaba ganhando a pose clássica favorita, porque a do Ramondino é muito ruim, na minha opinião, cara. Essa característica do tronco alongado aí nerfa muito o Ramondino. Nem o abdômen dele, assim, tá muito emblocado aqui, não tá puxando vácuo, tá ligado? Tipo assim, ele não tá fazendo nenhum e nem outro, entendeu? Já o Mike não, o Mike tá puxando o vácuo aqui, ó. E as pernas do cara aqui, ó. Pô, não vou nem argumentar, isso é óbvio, todo mundo já consegue ver que são muito melhores e superiores. A largura de dorsal, o Mike superior em largura de dorsal. A dorsal do cara vem mais baixo, tudo mais. O braço do Mike aqui é inferior ao do Ramondino, sim.
verdade? Então, de forma geral, cara, o Mike Summerfield acaba sendo superior nessa pose aqui, de forma geral. O Ramon Dino pode ser melhor em algumas coisas, nessa pose aqui, sei lá, antebraço melhor, óbvio, braços melhor, sim, panturrilha melhor, sim. Mas dos músculos principais, nas coisas principais, quem é melhor é o Mike Summerfield, cara. Então ficou quanto aí? Ficou quanto aí? 10-0 pro Mike Summerfield? Brincadeira, rapaziada, brincadeira. Bota essa pedra no chão, pô. Bota essa pedra no chão que eu tô brincando. Vamos lá, resumindo esse vídeo, rapaziada. O Mike Summerfield só não ganhou esse Mr. Olympia porque ele ficou com a fama de vilão e o Mr. Olympia não ia dar o seu prêmio, o seu título pra um cara que pegou a fama de trapaceiro e que o público BR tava atacando um hate desgraçado. Não só o público BR, o público gringo também tava atacando um hate no cara absurdo. Um cara que sofre muito hate, ele não vai ganhar prêmios políticos, entende? Por exemplo, você vê aí as coisas de política e tal. Você acha que são as pessoas honestas, são as pessoas que falam o que pensam, o que ganham? Não, são as pessoas mentirosas, são as pessoas que enganam. Não tô falando que o Ramon Dino é isso. Ou então, são as pessoas que são isentas, que é o caso do Ramon Dino. É uma pessoa muito dedicada, muito trabalhador, tem uma história muito bonita, uma história muito bacana, e é um cara que, politicamente, é um cara isento, um cara que não se entra muito em polêmica, um cara humilde, um cara fácil de se lidar e tudo mais. E para você dar um título é muito mais fácil. Também lembra aquele paralelo do Messi contra o Cristiano Ronaldo. O Messi ganhava vários títulos da Bola de Ouro, muitas vezes por ser um bom menino, por ser um cara gente boa, um cara tranquilo. Já o Cristiano Ronaldo por ter essa vibe, essa energia, essa aura aí de arrogante, prepotente, blá blá blá, ele acabou sendo prejudicado na Bola de Ouro. E aqui o exemplo, a analogia é parecido com o Mike Summerfield e Ramon Dino. Então, na minha opinião, o Mike Summerfield só não ganhou porque ele é um vilão e o Ramon Dino ganhou esse título porque ele é o herói. Então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa um dislike aí, comentem e falou, até o próximo vídeo, falou rapaziada, falou.